Então vamos lá, vamos recomeçar. Então eu estava comentando para vocês sobre o Washington Luiz e que durante o seu mandato o cenário internacional começa a influenciar diretamente na questão político-econômica do Brasil, tá? Ou seja, o Brasil, nós terminamos falando isso no horário anterior, na outra aula, o Brasil estava batendo recordes de produtividade de café naquele momento, mas vamos ver se parou de novo. Parou não? Então tá, de qualquer forma eu tô gravando. Me dá um feedback aí pra gente ir avançando, senão a gravação também não fica legal, na hora de vocês estudarem vai ficar muito picado, tá? Vai me dando feedback aí que eu vou dando uma olhada para ver se tá legal e eu posso continuar, porque senão também não adianta. Mas sai para mim, sai normal, tá? Na hora da gravação sai normal. Então deixa eu fechar essa parte, tá? Então assim, nós já sabemos, e esse vai ser o nosso próximo assunto, que ali em 1927, 1928, os Estados Unidos começam a ter problemas financeiros. Eu não vou me detalhar muito agora, porque como vai ser o nosso assunto logo na hora que a gente terminar aqui, aí eu jogo os slides e começo a fazer os apontamentos em cima dos slides de crise 29. Mas entenda, aquela década de 1920, então a Primeira Guerra vai de 14 a 18. Nós estamos, então, em qual período? Nós estamos no período entre guerras, entre 1918 e 1939, final da primeira, início da segunda. Durante a década de 20, a década de 1920, o American Way of Life, o estilo de vida norte-americano, ganhou o mundo. E aí, a produtividade estadunidense passa por um período de aceleração durante a década de 20. Mas, por problemáticas que nós vamos ver mais à frente, nós vamos ver que os Estados Unidos e o modelo liberal dos Estados Unidos, naquele momento, entram em colapso em 1929. E é aí que entra o Brasil nesse contexto. Por quê? Em 1929, nós perdemos, portanto, com a crise do capitalismo estadunidense, nós perdemos o nosso principal comprador de café. Os Estados Unidos eram o nosso principal cliente no cenário mundial. Logicamente, quando a crise estoura dentro da economia norte-americana, essa crise respinga no mundo capitalista. Os Estados Unidos eram o centro financeiro do mundo capitalista, a economia mundial era dolarizada naquele contexto e automaticamente a crise que atinge os Estados Unidos atinge diversos outros países do mundo capitalista, inclusive o Brasil. E é aí que está todo o problema em 1930. Por quê? Porque em 1930 chega o momento de novas eleições presidenciais. E aí, qual o problema? Bom, economicamente, nós tínhamos um problema que estava tentando ser solucionado. O Brasil perde o seu principal comprador, estava batendo recordes anuais de saca de café, o convênio de Taubaté não conseguiria mais valorizar o café, os estoques do governo estavam lotados de café acumulado durante tanto tempo, e aí a cafeicultura no Brasil entra em colapso. Os grandes barões de café entram em crise financeira aguda. Qual a função do governo Washington Luiz nesse momento? Implementar medidas e implementar diretrizes no sentido de amenizar o prejuízo dessa elite cafeicultora de São Paulo, principalmente, já que o Washington Luiz vinha do PRP, vinha dessa elite latifundiária paulista. Então, quando a crise atinge a questão econômica brasileira em cheio, o governo brasileiro, com o Washington Luiz, vai tentar implantar estratégias para minimizar os efeitos da crise dentro do Brasil. Consegue? Não de maneira definitiva, mas
consegue amenizar de alguma forma, consegue amenizar de alguma maneira. E aí chega 1930. Por que 1930 acaba sendo um problema ainda maior nesse momento? Porque chega o momento de novas eleições. O Washington Luiz havia sucedido Arthur Bernardes, mineiro. O Washington Luiz, paulista. Pela política café com leite, o Washington Luiz deveria, então, apoiar um candidato indicado pelo PRM, não é verdade? Indicado pelos mineiros. E esse candidato já existia. Que candidato era esse? Antônio Carlos de Andrada, ex-governador de Minas Gerais. Era esse o nome da preferência dos mineiros. Foi esse o nome que os mineiros apresentaram para a presidência em 1930. Mas é justamente aqui o segundo impacto da crise de 29 para o Brasil. Então vamos dar uma acalmada aqui e vamos organizar as ideias. Primeiro impacto da crise de 1929 para o Brasil, o impacto econômico, a crise no setor cafeeiro. O Brasil perde o seu principal consumidor, que são os Estados Unidos, que eram os Estados Unidos, e automaticamente o setor cafeeiro do Brasil entra em colapso, porque o convênio de Taubaté não consegue mais manter o que havia sido determinado. Segundo problema, qual a segunda consequência da crise de 1929 para o Brasil? O racha entre as oligarquias. O fim, portanto, da política café com leite. Por quê? Porque quando Minas Gerais apresenta Antônio Andrada, Antônio Carlos, como o novo candidato à presidência, o Washington Luiz e os paulistas fazem uma reflexão. Bom, peraí, qual a segurança que nós temos que o Antônio Carlos Mineiro vai continuar tomando as decisões políticas e econômicas que minimizem os prejuízos dos cafeicultores paulistas? Nós não temos nenhuma garantia de que isso continuará acontecendo. Portanto, ao invés de indicar e de apoiar Antônio Carlos, o Washington Luiz vai apoiar e indicar o nome de Júlio Prestes à presidência da República. Não é o da coluna, tá? O da coluna Prestes é o Luiz Carlos Prestes. Esse, o Júlio Prestes, indicado pelo PRP, indicado por Washington Luiz como seu sucessor. Ou seja, a crise de 29, portanto, politicamente rompe a política café com leite. O acordo é desfeito. Minas Gerais, se sentindo traída, acaba se aproximando de outras duas oligarquias. Quais oligarquias? A gaúcha e a paraibana. Ou seja, Minas Gerais, se sentindo traído pelos paulistas, acaba formando, junto com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba, a Aliança Liberal. Então, de um lado, eu vou ter Júlio Prestes defendendo os interesses da elite paulista como próximo candidato à presidência da República do Brasil em 1930. E do outro lado, o Antônio Carlos? Não. O Antônio Carlos não. Essa aliança liberal que se forma entre Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba entendem que para concorrer com os paulistas precisavam de alguém com um nome mais forte no cenário político nacional. E quem é que a Aliança Liberal lança como candidato à presidência, concorrendo com Júlio Prestes? A Aliança Liberal lança o ex-governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Dornelles Vargas, como candidato à presidência da República em 1930, tendo como seu vice o ex-governador da Paraíba, João Pessoa. As eleições ocorrem em março de 1930 e houve fraudes dos dois lados, que fique bem claro, tá? Houveram fraudes dos dois lados, mas a máquina política estava nas mãos dos paulistas naquele momento.
A máquina eleitoral estava nas mãos da oligarquia de São Paulo. Resultado, nesse contexto, Júlio Prestes é eleito à presidência da República. A Aliança Liberal com Getúlio Vargas, apesar de ter tido uma boa votação, acaba sendo derrotado. Bom, parece que tudo ia acontecer da forma que os paulistas haviam planejado. Mas, em julho de 1930, uma reviravolta no processo. O que acaba acontecendo? Em julho de 1930, acontece o assassinato do governador da Paraíba, ex-candidato a vice de Getúlio Vargas, João Pessoa. João Pessoa é assassinado na Paraíba. Questões políticas locais envolvendo o João Pessoa e a oposição dentro da Paraíba, né, a oposição política, acabam levando ao assassinato do candidato a vice de Getúlio Vargas em julho de 1930. E nesse momento, Vargas entende que havia aí uma grande oportunidade nas mãos. O que eu quero dizer com isso? Getúlio Vargas inicia um movimento de oposição aos paulistas, deixa claro e deixa entender para a sociedade que quem assassina o João Pessoa foram pessoas amando, foram capangas amando dos paulistas, amando do recém-eleito Júlio Prestes, e a sociedade acaba, naquele momento de agitação, boa parte dela comprando essa fake news. E aí, apoiando o movimento que Getúlio Vargas começa a articular no Rio Grande do Sul. E aí, uma grande marcha, uma grande cavalaria parte do Rio Grande do Sul, apoiados pelos tenentes, pelos militares, vindos da região Nordeste, logicamente da Paraíba, saindo de Minas Gerais. Esses grupos acabam se encontrando na capital, Rio de Janeiro. Qual que era o objetivo? Forçar a saída de Júlio Prestes, que estava acabando de ser empossado como presidente da República. É o episódio que nós chamamos de o golpe de 1930, para muitos, a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas, junto com seus apoiadores, consegue chegar ao Rio de Janeiro, cerca o Palácio do Catete, sede do governo federal, e dão um ultimato para o Júlio Prestes. Ou deixa a presidência por bem, ou deixa a presidência por mal. Se sentindo literalmente cercado e sem ter articulação junto ao governo, Júlio Prestes se sente isolado e acaba abandonando a presidência. É formada uma junta governativa que durante 3, 4 dias ficam discutindo quem seria realmente empossado como presidente, mas não tinha como, né? Por quê? Porque a opinião pública, boa parte dela, estava a favor de Getúlio Vargas. E aí, em outubro de 1930, final de outubro, início de novembro de 1930, Getúlio Vargas é oficializado como novo presidente da República do Brasil. Nesse momento, acaba o período que começou lá em 1889. Acaba o período que nós chamamos de República Velha. E agora tem início ao período próximo da República Brasileira, o período que nós chamamos de Era Vargas, entre 1930 e 1945. Ok? Então, assim, esse cenário foi um cenário muito conturbado, ali do ano de 1930, um cenário de grandes agitações. Aqui a foto, uma das fotos deste momento histórico, né, da tomada de poder por Getúlio Vargas, e
um detalhe importante. Lembrando que o Vargas assume em caráter provisório. É o período do governo provisório de Getúlio Vargas, só que o provisório acaba indo pelos próximos 15 anos. Ok para vocês? Aqueles que escutaram o áudio mais tranquilo, tem alguma dúvida? Tá de boa? De boa, Rodrigo. Boa, melhorou o áudio, né? Agora tá tranquilo. Não, beleza, então. Fechou. Então, como eu disse para vocês, agora são 3h30. Para eu não desperdiçar tempo, porque é uma coisa que a gente não pode fazer, logicamente, então aqui encerra a matéria da sua AV3. Lembrando, e aproveitando que está gravando para deixar registrado, lembrando que eu não apliquei AV3, ou seja, a minha AV3 vai estar valendo 10 pontos, tá? Não esqueçam disso. São 10 questões fechadas, vale 10 pontos, tá? Eu não tinha aplicado naquela primeira rodada, a suspensão das aulas veio justamente na semana que seria a minha prova de AV3. Então, a minha vale 10 pontos, tá? Bom, então fechamos. Fechou. Beleza. Fechamos essa parte de República Velha. O nosso próximo assunto vai ser Era Vargas, só que a gente vai dar uma pausa agora em Brasil e nós vamos trazer uma sequência de 2 conteúdos de história geral, porque estão dentro desse contexto, tá? Então, o que a gente vai analisar a partir de agora, nesses próximos minutos? Então, nós vamos analisar agora o início de crise de 29, tá? É o que a gente vai ver a partir de agora, então. A crise mundial de 1929. Bom, vou dar um tempinho para você inspirar e expirar, passar o traço, colocar o subtítulo e vem comigo agora. Vamos só retomar o cenário da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que nós estamos no conteúdo de terceiro ano e mais à frente tem toda a discussão em relação ao Enem. Bom, mas de qualquer forma, mais à frente a gente retoma esses conteúdos de primeiro e segundo. Presta atenção. Ali no contexto de Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, nós tivemos o embate entre 2 grupos, que você se lembra. De um lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Do outro lado, a Tríplice Entente, originalmente França, Inglaterra e Rússia. Nós sabemos, e eu não vou detalhar tudo, mas eu preciso desse ponto para você se lembrar, nós sabemos que, de início, os Estados Unidos não entram efetivamente na guerra. Ficam de longe, comercializando e lucrando muito com a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, uma reviravolta. A Rússia, por conta da Revolução Russa de 17, sai da guerra. Vai resolver problemas internos. Volta da Revolução Russa já como União Soviética. É uma outra discussão. Mas o ponto importante aqui é a saída da Rússia enfraqueceu a Entente e a possibilidade de vitória da aliança era real. Por mais que a Itália já tinha abandonado a Tríplice Aliança em 1915, por mais que o Império Austro-Húngaro estava passando por problemas locais de desmembramento, a Alemanha ainda tinha capacidade militar para sustentar a guerra e derrotar a Entente. Em 1917, com a saída da Rússia, entra definitivamente os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e entra para definir soldados mais descansados, melhor equipados, mais numerosos. Em 1917, os Estados Unidos enviam tropas para o fronte de batalha para auxiliar, ajudar a Entente, e o desfecho, vocês se lembram, né? O Império Austro-Húngaro se desmembra, aproveitando e lembrando que a Primeira Guerra Mundial coloca um fim definitivo nos últimos grandes impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Otomano, o Império Turco-Otomano. Esses impérios se desfazem com o final da Primeira Guerra Mundial.
a Alemanha é a grande perdedora da guerra. Sobre a Alemanha, o Tratado de Versalhes é imposto, com várias e pesadas consequências sobre a Alemanha, que vai ter um impacto no próximo conteúdo que a gente vai ver, na sequência, que é nazifascismo. E, se a Alemanha foi a grande derrotada, os Estados Unidos saíram como grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial. Por quê? A guerra não aconteceu em território americano, os Estados Unidos lucraram e lucraram muito durante a guerra, e mesmo Inglaterra e França, que saíram vencedores da guerra, saíram muito fracos, saíram muito enfraquecidos estruturalmente, economicamente. E os Estados Unidos, logicamente, aproveitaram disso. Por quê? Porque os Estados Unidos acabaram englobando, incorporando os mercados consumidores dessas antigas potências. Os mercados consumidores de Inglaterra, principalmente, mas também de França, acabaram, no pós-Primeira Guerra, sendo dominados pelos Estados Unidos. Os produtos norte-americanos, como eu disse há alguns minutos atrás, os produtos norte-americanos ganharam espaço no cenário econômico mundial, no mercado consumidor mundial. E os Estados Unidos passaram a ser um grande produto. Os Estados Unidos passaram a ser consumidos. O modelo de vida, né? O American Way of Life, o estilo de vida americano, começou a ser consumido mundo afora. Então as pessoas queriam consumir as marcas americanas, as roupas americanas, os eletrodomésticos americanos, os automóveis, as motocicletas, os perfumes, os alimentos produzidos. Então, o que vinha dos Estados Unidos nesse momento agora tinha grande impacto no cenário mundial. Os Estados Unidos se transformaram na grande potência do pós-Primeira Guerra. Lembrando, aproveitando essa nossa aula de introdução, antes de eu começar a falar da crise em si, qual foi o grande símbolo, se você nunca parou para pensar isso, qual foi o grande símbolo deste momento pós-Primeira Guerra e desse estilo de vida americano? Qual o grande símbolo? Os shopping centers. Os shopping centers começam a ganhar grande espaço no lazer das pessoas, das famílias norte-americanas, das famílias estadunidenses. E aí, logicamente, o modelo ele ganha o mundo também, né? De shopping center. E é um modelo muito atrativo para uma classe média alta consumidora. Ali eu tenho roupas, ali eu tenho calçados, ali eu tenho cinema, ali eu tenho praça de alimentação, ali eu tenho jogos, ali eu tenho uma gama e uma variedade de produtos e uma gama e variedade de ofertas para a sociedade, para consumo imediato, que fazem com que as pessoas gastem tempo e gastem dinheiro. Então, o shopping center se transforma nesse grande símbolo deste momento pós-Primeira Guerra. Eu sempre costumo falar, o que você não encontra no shopping center? Você não encontra um relógio em nenhuma parede. Você não encontra relógio no shopping center. E é proposital, não é verdade? Ali eu tenho um ambiente climatizado, ali eu tenho muitas... mentira, acabou. Ali eu tenho muitas vezes um ambiente odorizado, agradável e sem relógio, logicamente, para você ir ficando, para você ir gastando tempo e principalmente ir gastando dinheiro. Então, assim, esse cenário pós-Primeira Guerra foi um cenário de extrema ascensão da economia norte-americana. Então, vamos pegar essa parte dos antecedentes, né? Não vamos precisar correr, né, logicamente, mas vamos pegar esse primeiro slide aqui. Então, os Estados Unidos, no pós-guerra, se transformaram na maior potência mundial, com uma produção em larga escala, sendo responsável por 40% da produção industrial mundial pós-Primeira Guerra. De cada 10 produtos industrializados, 4 saíam dos Estados Unidos nesse momento, com um alto volume de exportações, e aqui tem um ponto importante, né?
Os países europeus arrasados pela Primeira Guerra compraram materiais de construção, compraram alimentos, principalmente da onde? Dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos aproveitaram esse processo de reconstrução, de recuperação da Europa num primeiro momento. A agricultura norte-americana se mecaniza, então eu vou ter um aumento da produtividade do campo nos Estados Unidos, muito no contexto de grande consumo de gêneros alimentícios por parte da Europa. Os Estados Unidos se transformaram no grande credor internacional, emprestando dinheiro para vários países, inclusive para a Alemanha, o que pode parecer muito contraditório, mas economicamente e financeiramente não é. Os Estados Unidos se transformaram no grande credor mundial, emprestando dinheiro para vários países, aliados ou não aliados no primeiro momento, mas é uma questão econômica. Deixa eu aproveitar essa primeira aula de introdução e só te lembrando que desde o final da Guerra de Secessão, né, entre 1863 e 1865, os Estados Unidos adotaram um modelo liberal. O modelo liberal, tanto na questão política quanto na questão econômica. Eu não vou te explicar liberalismo, ok? Liberalismo eu te expliquei ano passado. Então, se você não lembra do liberalismo, das bases do liberalismo de Adam Smith, da não intervenção do Estado, da mão invisível do mercado, se você não lembra, te aconselho a pesquisar, tá? Então, desde o final da Guerra de Secessão, o modelo liberal acaba sendo adotado e implementado dentro dos Estados Unidos. Um outro detalhe importante, lembrar que ali no século XIX, no final do século XIX, nós tivemos uma dolarização da economia mundial, ok? Ou seja, o dólar passou a ser a moeda de troca e de câmbio mundial, internacional, principalmente para a ala capitalista. Então, se o dólar era a moeda de câmbio internacional, o grande banco do mundo no período eram os Estados Unidos. Não é verdade? Então, essas reflexões são importantes nesse momento. Olha aqui a indústria norte-americana, tá? Então, as indústrias estadunidenses participavam em 80%, dominavam 85% do setor automobilístico, 66% do setor petrolífero, 53% do setor de carvão, de extração de carvão mineral, 40% de ferro e aço, 60% da indústria de cobre e de alumínio era dominado pelos estadunidenses. Ou seja, foi um cenário extremamente favorável. Eu vou parar por aqui, no primeiro slide, tá? E aí, quando a gente retomar, lembrando que nós ainda estamos nos antecedentes da crise, eu estou analisando essa conjuntura política, econômica, social dos Estados Unidos, também fiz uma análise cultural nessa aula de introdução, e aí a gente analisa esse segundo slide na questão da atuação do Partido Republicano, o liberalismo que nós já comentamos, e algumas questões importantes, como a questão da falta de leis trabalhistas, que favoreceram muito o crescimento econômico dos Estados Unidos nesses primeiros 4, 5 anos pós-Primeira Guerra. Tá? Então, a gente volta a analisar isso na nossa próxima aula. Deixa eu ir para os meus prints, né? Nesses minutos que faltam. Eu vou printar a primeira tela agora, tá?